Muito prazer estar aqui. Realmente é sempre uma grande honra vir conversar com uma audiência tão diferenciada. Eu já visitei o Google nos Estados Unidos várias vezes. Fui dar várias palestras em diferentes eventos lá na Califórnia, né? Conheci o Larry e o Sergey e conversei com eles sobre coisas, né, que a gente não dá nem para conversar publicamente, porque são coisas muito curiosas do futuro possível, ou talvez não, né? Então, o que eu queria contar para vocês, que eu acho que é mais pertinente para a gente conversar, é como é que a ciência, né, que a gente acha, não em lugares aqui no Google, ou nas grandes empresas de informação, de computação, mas fora, na sociedade civil, a ciência é vista, na maioria das vezes, como algo impenetrável, né? Uma linguagem, uma cultura, a própria dinâmica social dos cientistas e das instituições que produzem ciência, particularmente as universidades, ela é quase que feita para se criar o mito que a ciência não pertence ao mundo real, né? Ou não pertence à sociedade como um todo. E que ela, na realidade, tem um papel muito mais de criação de conhecimento abstrato e talvez alguma aplicação, apesar que em alguns meios científicos, talvez, a maioria de vocês talvez não saiba disso, mas em alguns meios científicos você falar que você é um cientista aplicado, que você está tentando resolver problemas concretos, te dá uma má reputação, né? Porque a impressão, o preconceito que existe é que o grande cientista é o cara que só pensa em coisas malucas, abstratas, que quase ninguém entende. Não é verdade. A gente sabe muito bem disso. Eu vou tentar mostrar isso para vocês com uma ideia que, curiosamente, para quem não acredita que ideias podem florir dos trópicos, né, mas elas vêm dos trópicos também, surgiu aqui, que é a aplicação da ciência e principalmente do método científico, que é a nossa Bíblia, né, como um potencial agente de transformação social. Como é que a ciência de ponta, a produção de conhecimento de ponta, tanto abstrato quanto aplicado, pode se transformar numa alavanca de transformação social em locais, particularmente no Brasil, onde nenhum nem outro existe, nem a ciência, nem o desenvolvimento social. Como é que esse casamento pode criar uma ebulição transformadora, inovadora, que transforma o entorno, não o lugar onde se faz pesquisa, mas o que está em volta, né? Porque esse é um dos grandes problemas da universidade e da academia, não só no Brasil, mas como em todo lugar do mundo, que os institutos, as empresas de transformação e de inovação, as paredes dessas instituições são de concreto quântico, porque todos os buraquinhos estão fechados, a coisa não passa para fora, né? Não existe uma osmose desse conhecimento de ponta, de dentro do lugar, para o que está em torno. Então, por exemplo, eu estudei na USP a vida inteira, né? Fiz medicina, doutorado, fui embora depois, mas eu morei do lado da USP, lá na Parque Continental, em Osasco, né? Ninguém que mora do lado da USP sabe o que acontece na USP. Não tem a menor ideia do que é a USP, porque sabe que jamais vai entrar na USP. Tá? Então essa é uma situação absolutamente dantesca, porque você mora do lado daquele troço, né, maravilhoso, cheio de prédios, cheio de coisas, ouve falar, mas você não tem ideia do que acontece lá. Porque você pertence a uma outra galáxia. Para todos os propósitos, nós podemos classificar quase como diferentes universos, o que está dentro do muro e o que está fora do muro. O que eu vou falar para vocês é de como, eu não sei como a gente... eu não posso passar, não tem problema. É só corrigir aqui. É como que a gente poderia, usando a ciência como agente de transformação, galgar essa reta que a maioria de vocês deve conhecer, que é a chamada reta de inovação. Esses são dados meio antigos ainda, de 2004, mas a reta não mudou muito. A distribuição dos países, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas isso aqui é uma reta onde o eixo X é um polinômio que mede a capacidade de inovação de uma nação. Tá? É um polinômio que inclui número de patentes, número de novos processos industriais, papers publicados nas revistas de grande porte, número de doutorados adquiridos por um país. Ixi. Será que eu tirei uma foto só pensando? E no eixo Y, você vê o produto interno bruto do país. Tá? E aqui estão plotados, em 2003, os dados de 2003, dos diferentes países, tá? E vocês veem claramente que no topo está os Estados Unidos,
né? Isso é notório há várias décadas, desde a Segunda Guerra Mundial. Os dados de 2008, que eu não trouxe, esqueci o slide em algum lugar, são muito parecidos. Tá? E abaixo vocês veem a Suíça, surpreendentemente, né, todos os países, ou a maioria dos países nórdicos, Finlândia, Suécia, Noruega, e alguns países que ninguém espera, ou esperaria 30 anos atrás, ver por ali. Né? Singapura, né, Coreia. Né? E aí você olha para o amarelo, que eu pus o amarelo, ficou meio estranho, mas é o amarelo que é o Brasil, e a posição do Brasil é meio peculiar. Né? Do lado da Lituânia, da Látvia, da Turquia, nada contra nenhum desses países de forma alguma, né? Mas o potencial humano que o Brasil tem e o potencial natural, das riquezas naturais, da biosfera, da biodiversidade brasileira, da tropicalidade, né? Que não existe um país com maior riqueza tropical do que o país, é realmente inaceitável que essa seja a posição no começo do século XXI. Curiosamente, essa reta, como vocês veem, a correlação linear é 0,9. Né? É uma das melhores retas da literatura científica mundial. Se eu tivesse resultados científicos com essa correlação toda semana, eu não parava de publicar. Né? Mas tem duas boas notícias sobre... Tem uma má notícia, eu já dei, a posição do Brasil. As duas boas notícias é que o caminho para se percorrer essa reta, ele é conhecido. Tanto é que, se você pegasse essa mesma curva 30 anos atrás, 40, você ia ver a Coreia do Sul e Singapura e outros países como eles, Taiwan, aqui embaixo. E essas sociedades galgaram essa reta da inovação. E hoje, se você for na Coreia do Sul, por exemplo, você tem, apesar de todas as críticas, eu tenho milhões delas ao sistema educacional, que é extremamente impositivo, extremamente autoritário, né? As crianças sofrem muito no sistema educacional lá. De qualquer maneira, a produção de recursos humanos e conhecimento na Coreia, nos últimos 20 anos, explodiu. E conhecimento inovador. Né? Então, você acha institutos de pesquisa espalhados por todo o país, e a procura de profissionais da Coreia do Sul é enorme, né? Em várias áreas, inclusive biologia. Bom, quando eu mostro essa reta em vários lugares aqui no Brasil, a primeira coisa que me dizem é que nós não temos uma cultura de inovação. Né? Que nós, como nação, não temos uma cultura de inovação. E essa é a desculpa institucional. Só que, na realidade, eu discordo dessa visão. Porque, obrigado. Curiosamente, nós temos grandes exemplos de inovação. Nós não sabemos deles, mas nós temos. Esse é um deles. Opa, antes. Isso, obrigado. O Alberto Santos Dumont, como vocês sabem, foi um grande... Aliás, a gente não sabe, então eu vou contar a história direito para vocês. O Alberto Santos Dumont, primeiramente, nunca foi para a escola. Né? Porque se ele tivesse ido para a escola e tivesse falado o que ele falou para a mãe dele aos 14 anos, quando o pai dele começou a ficar doente e posteriormente faleceu, transformando ele no maior herdeiro, no maior produtor de café do mundo, né? Santos Dumont, aos 17 anos. Quando a mãe dele perguntou o que ele ia fazer da vida, afinal ele tinha herdado a maior fortuna do Brasil, uma das maiores do mundo, ele falou, mãe, eu vou voar. Né? Agora, se ele tivesse ido para a escola e tivesse chegado para a professora dele e falado, a professora falou, e o que você vai fazer quando crescer, menino? Ele falasse, eu vou voar, a professora, não, filho, volta para a tabuada, vai lá terminar, né? Porque esse é o nosso espírito, né? De remover das crianças não só a emoção, como a crença de que o impossível é factível, às vezes, em algumas vezes. Né? E o Santos Dumont foi um autodidata, né? Resolveu que ia voar e fez algo que é muito raro na nossa cultura brasileira. Né? Ele prometeu e cumpriu. Ele falou que ia voar e voou. Né? É só isso que eu estou te falando, que é um método científico. Né? Você estabelecer relações de causa e efeito é basicamente reduzido para o mínimo denominador do suco de miolo, que você pode dar para uma definição. O método científico é estabelecer causas e efeitos e testar hipóteses. Né? E, curiosamente, eu moro no estado onde, 3 anos depois do grande voo épico do Santos Dumont, que não é o voo do 14 bis, tá? Isso a gente também não sabe, o grande voo do Santos Dumont, a grande transformação radical que o transformou na grande celebridade do começo do século XX, porque esse era o único brasileiro que aparecia na capa do New York Times constantemente, tá? no Le Monde, no Figaro. Este foi a grande
personalidade, a grande celebridade científica, curiosamente, contemporânea, Thomas Edison, Lord Kelvin, né, gente que a gente conhece até hoje. Tá? Só que este era o cara que ocupava o idílico épico da civilização no começo do século XX. Pois bem, em dia 19 de julho de 1901, o Santos Dumont criou ou demonstrou a criação do voo controlado. Então existe um debate, né, eterno entre nós e os Estados Unidos, né, que ele é um debate extremamente falso, porque ele pode ser resolvido muito simplesmente com os fatos, que foram resumidos em vários livros recentemente, inclusive um muito bom de um jornalista do New York Times, que voltou atrás e reconstituiu toda a história. Não há dúvida alguma que os irmãos Wright inventaram um avião, o mais pesado que o ar, né? Em 1903, no estado onde eu moro, na praia que eu frequento, eles voaram, descendo de uma duna com uma catapulta, e levantaram o voo e foram embora e voaram com o mais pesado que o ar. Não há dúvida alguma disso. O problema é que o avião é um caso particular do voo controlado. E quem inventou o voo controlado foi esse mineiro aqui. Tá? Ele inventou a noção de que você podia vencer a resistência do ar pondo um motor numa nave espacial com uma hélice que propele este barato para frente. Né? Ele inventou o conceito de estabilizador horizontal e vertical. Ele inventou os mecanismos de variar a posição vertical, o pitch do nariz da aeronave. Ele inventou o conceito de asa. Tá? Enquanto ele voava para 1 milhão de parisienses no dia 19 de outubro de 1901, esse devia ser feriado nacional, né? No Brasil, os irmãos Wright estavam lá na praia empilhando papagaio. Literalmente, papagaio, porque eles não tinham a menor ideia de como fazer tudo isso daqui. Como o Santos Dumont não acreditava em patentes, tudo que ele fez foi publicado pela imprensa, porque ele também não acreditava em trabalhos científicos. Ele nunca publicou um trabalho científico, ele publicou 2 livros de memórias. Tá? Os irmãos Wright literalmente capturaram os conceitos do voo controlado e adaptaram para o avião deles, que voou em 1903. Então, o debate, na realidade, ele não existe, porque o controle do voo, ou a tecnologia aeronáutica para controle de voo, foi inventada pelo Santos Dumont. O avião é um caso particular. Aconteceu, evidentemente, que o avião virou a forma mais popular, né, e mais econômica de transporte, mas isso não tem nada a ver com os dados, os fatos históricos. E isso é importante, a razão pela qual eu sempre gosto de falar do Santos Dumont é para destruir o mito que nós não somos uma cultura inovadora. Né? Oficialmente nós não somos. Mas a história brasileira está cheia de eventos inovadores, muito menos conhecidos, evidentemente, que o Santos Dumont, mas para vocês terem uma ideia do impacto que uma mente transformadora pode ter numa sociedade, e aí é o próximo slide, né, se for, vai passar, 2 gerações depois, um grande entusiasta de Santos Dumont chegou à conclusão que na terra onde se inventou o voo controlado, tinha que se fazer avião. E hoje se faz avião. E se faz avião, e essa aqui é a Embraer, evidentemente, a 3ª maior empresa da aviação mundial. Eu vou de Embraer para todo lugar nos Estados Unidos, porque todo o mercado regional americano é dominado pela Embraer hoje. E eu gosto sempre de contar uma historinha. A minha contribuição, não tenho nenhuma ação da Embraer, não sou pago para fazer propaganda dela. Mas toda vez que eu sento no avião da Embraer, o meu hobby preferido é esperar o americano que vai sentar do meu lado chegar, se acomodar, né? Sentar do meu lado, pegar, sei lá, a revista lá da companhia aérea, ou tirar o laptop, eu falar, você sabe quem fez esse avião? É o cara, né, americano, olha para você, né, nós tentando estabelecer um contato humano, né, é difícil, né? Aí ele fala, não, eu falo, foi feito no Brasil. Aí o cara já começa a tremer, né? Ele já, né, começa a ter o delírio tremens, né? Aí falando, mas não se preocupe, nós temos tradição nessa história, nós inventamos o barato, né? E aí eu dou a minha contribuição para o Brasil, conto toda a história, né? Porque quando ele sair do voo, é um de cada vez, mas, né, como eu voo bastante, eles, né, pouco a pouco, de baixo para cima, essa história vai tomar corpo, né?
Mas, enfim, esse é só um exemplo do que acontece quando você investe na formação de gente, digamos, doida, como o Santos Dumont, né? Que é o contrário do que nós fazemos no nosso sistema educacional, não só aqui, mas na grande parte do mundo, inclusive nos Estados Unidos, boa parte dos Estados Unidos. Que é o seguinte, como vocês estão na iniciativa privada, vocês vão entender bem a lógica disso. A educação, basicamente, mais aqui do que fora, mas no mundo como um todo, é tentar vender para um cliente um produto que o cliente não quer. Não é fácil, né? Você cria um produto e 99% da sua base de venda diz, não, eu odeio o que você está querendo me vender, mas você tem que tentar vender e o coitado do cristão tem que comprar a força, que são as nossas crianças. O cliente aqui são as nossas crianças, que têm um cérebro diferente daqueles de quem inventou o produto para vender, né? E é meio difícil você vender algo que ninguém quer comprar, mas é isso que nós fazemos, né? Porque nós insistimos num método educacional que já tem mais de 110 anos, que foi originário na Europa, na Inglaterra, na educação pública massiva, que era basicamente para criar gente que soubesse somar, dividir e multiplicar para ir trabalhar no mercado de trabalho e obedecer a ordem. Tá? Era basicamente para isso que a educação pública foi criada e levada para os Estados Unidos. Desculpe tirar a ilusão de vocês da grande pátria do hemisfério norte, mas essa foi a ideia. O nosso projeto de educação, eu digo da humanidade, né, pública, que começou só há 100 e poucos anos, ele não visava de maneira nenhuma a libertação do intelecto, a criação e a promoção da ingenuidade e do intelecto humano. Tanto é prova disso que a maior parte dos caras que fizeram coisas significativas em várias áreas da ciência e tecnologia, bom número de pessoas, saiu do sistema. Eles, né, saiu, o Steve Jobs, boa parte, inclusive os donos dessa empresa aqui, desistiram do doutorado, porque evidentemente eles viram que não ia servir para nada, o jeito que eles estavam indo, né? Eles fizeram algo um pouquinho mais interessante, né? Enfim, o sistema educacional, aparentemente, rompeu a tradição de incentivar que pessoas como o Santos Dumont fossem a norma, não a exceção. Que pessoas que não quisessem aprender a tabuada pelo método da professora, né, fossem consideradas não candidatos para tomar Ritalina, mas os grandes heróis da escola, né? E é isso que nós, evidentemente, como cientistas, não podemos aceitar, né? Então, dentro dessa noção, a nossa ideia foi usar o exemplo do Santos Dumont para criar uma sociedade, uma OCIP, né, uma organização da sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos, né, para tentar desenvolver a tese de que a ciência e o método científico, como a gente pratica nos nossos laboratórios profissionalmente, podem ser a grande alavanca de uma transformação social a partir da educação, a partir de uma outra maneira de se educar, de outra maneira de se incentivar o crescimento intelectual humano, cujo único objetivo do nosso projeto educacional, que vocês vão ver rapidamente, o primeiro critério de avaliação, que é o único também, que é o único que interessa, é se cada um dos nossos estudantes atingiu a sua felicidade plena. Esse é o critério. Não é passar em vestibular, não é passar na prova, nós não temos prova. E as nossas crianças passam no vestibular. Mas a ideia é que se você criar um cidadão consciente das suas aptidões intelectuais, consciente do seu papel comunitário como parte de uma comunidade e feliz, o resto se resolve por si mesmo, né? Pois bem, essa sociedade criou, se eu puder ter o próximo, o Instituto Internacional de Neurociências de Natal, Edmond e Lili Safra, numa região que ninguém, quando eu cheguei de volta aqui ao Brasil em 2003, acreditava ser possível fazer ciência de ponta, muito menos transformar o sistema educacional, né? Essa região, todos nós conhecemos, eu gosto de chamar da Califórnia brasileira, né? Por várias razões. Primeiro, que ela é 2 vezes maior do que a Califórnia real, né? Segundo, que é o único ecossistema verdadeiramente brasileiro. Todo mundo fala da floresta amazônica, maravilhosa, do Pantanal, estuporante. Só que o único ecossistema que só tem aqui, que só existe aqui nas condições climáticas, de vida, de biosfera, é a Caatinga, que não é um deserto, né? Todos nós aqui no sul, boa parte de nós acredita que esse é um deserto. Não é. Ele é um sistema semiárido.
cujo grande contribuição foi criar especializações de sobrevivência que não existem em lugar nenhum do mundo. O que cresce lá da bactéria mais resistente ao ser humano é um exemplo, cada um na sua dimensão, de sobrevida, de sobrevivência incomparável. Por exemplo, se vocês pegarem uma semente de uma planta, o semiárido brasileiro é o que contém maior número de sementes capazes de reter água a um grau inacreditável. Por quê? Porque essas sementes sofreram modificações genéticas ao longo da evolução que lhes permitem produzir uma quantidade de gordura absurda que isola reservatórios de água no centro da semente, para você não perder água, porque a quantidade é tão ínfima, né, que você precisa ter esse isolante. Pois bem, se algum dia a indústria do biodiesel der certo e transformar oleaginosas em fonte não comestíveis, aliás, não é soja aqui não, é coisa que não dá para comer, mas que tem 55% de gordura por massa, tá? Por unidade de massa. Se essa indústria florescer, ela vai vir daqui. Porque é aqui onde a reserva biológica renovável dessa energia vai vir, existe, e existe em abundância, como vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Então, depende de como você olha para o copo, que está metade cheio de água. Né? Para algumas pessoas, o copo está meio vazio. Mas se você abordar o problema quando o copo está meio cheio, como é o caso do semiárido, você muda a perspectiva do que pode ser feito ali. Pois bem, nós começamos então esse projeto, aqui está aparecendo o mouse. Se você puder dar uma clicadinha. Não. Isso. Na tela. Na tela. Deu? É só pôr o mouse na tela. Isso. Obrigado. A ideia então foi despencar aqui na periferia de Natal, na entrada do semiárido potiguar, e estabelecer aí a base do primeiro instituto criado por essa associação, como um instituto que visa, evidentemente, o uso da ciência como agente de transformação social. Se eu puder ter o próximo. Pois bem, qual é a nossa visão social e educacional? Primeiro, como neurobiologistas, nós sabemos que o cérebro começa a ser formado, evidentemente, como o resto do corpo, intrauterinamente. É aí que você tem a grande primeira explosão biológica que forma o cérebro de um ser, do indivíduo, né? Onde os neurônios estão sendo formados e os circuitos neurais estão sendo conectados. Se aí, nesse período crítico de 9 meses, você tiver alguma falha, alguma deficiência, seja ela nutricional, hormonal, física, seja lá o que for que acontecer de errado nesse período, pode esquecer. Tá? Se você perder todas as condições que nesses 9 meses formam o sistema nervoso, não tem como voltar atrás. Tá? Então, para nós, qualquer projeto educacional tem que começar intrauterinamente no pré-natal da mãe do estudante. E foi isso que nós fizemos. Nós batizamos esse projeto de Educação para Toda a Vida, né? E começamos a atender 12 mil mulheres por ano da região, da periferia de Natal, na cidade de Macaíba, que tem 60 mil habitantes, ou seja, nós basicamente começamos a atender todas as mulheres daquela cidade que não tinham aonde fazer pré-natal, e começamos a seguir essas mães e os filhos dessas mães, porque um dos problemas identificados imediatamente nessa região foi que era um dos maiores índices de mortalidade materna do Brasil. 86 mulheres por 100 mil morriam de gravidez. Ou seja, a gravidez, não só na periferia de Natal, como em todo o Nordeste, na época que nós começamos, era doença, era risco de morte para a mulher. Né? E eu posso dizer categoricamente, nos 4 anos da nossa clínica, ou desse Centro de Saúde Materno-Infantil Anita Garibaldi, a nossa mortalidade é 0. Porque se você vai lá e faz um pré-natal correto, se você segue essa mãe, mesmo a gravidez de alto risco, né, se você pega no começo dos problemas de hipertensão e diabetes, HIV, né, por exemplo, você consegue manter tanto a mãe
na maioria das vezes, evidentemente, né? E há um custo que ninguém no Brasil acredita, mas que é real, reconhecido pelo Ministério da Saúde, auditado pelo Ministério da Saúde, que é R$ 35,00 por consulta. Ninguém aqui faz pré-natal por R$ 35,00 na cidade de São Paulo, duvido, não existe. Né? Se for fazer privadamente. Evidentemente, se você for no centro de saúde, é de graça, né? Pelo SUS. Mas o SUS pagava R$ 5,00. Vai pagar 10 agora. Tá? Nós conseguimos, por 35 por consulta, fazer esse pré-natal e manter essas mães estáveis durante toda a gravidez, permitindo que essas crianças possam nascer com todo o potencial neurobiológico dos seus cérebros, que é o objetivo básico. Para essa criança atingir a sua felicidade plena, ela tem que ter um cérebro que funcione plenamente. Essa é a primeira condição. Nós começamos, há 6 anos atrás, com um projeto de construir essa escola, que vai ser inaugurada, a escola aqui do meio que vocês veem, que vai ser inaugurada agora, em junho desse ano, para 3.000 crianças, que é uma escola que vai desde o nascimento dessa criança, quando a mãe, né, dá à luz, até o final do ensino médio, em tempo integral. Só que, evidentemente, como eu sou aqui do Bexiga, né, palmeirense, não dá para esperar, né, não dava para esperar essa construção. Então, nós resolvemos começar um piloto, antes que a escola estivesse pronta, com 1.000 crianças, para testar todas as nossas ideias de como a neurociência pode auxiliar, né, no processo de formação de um pedagógico, né, de um currículo novo, um currículo alternativo, porque, afinal de contas, neurocientistas aprendem, ou tentam aprender como o cérebro processa informação, e educadores tentam transmitir informação para os cérebros. Então, esse casamento tem que sair do papel, né, ele tem que se transformar num casamento real. Então, nós começamos, eu vou mostrar para vocês, com 3 escolas, no turno oposto da escola pública, ou seja, nós criamos uma escola de tempo integral, onde num turno a criança vai para a escola oficial, pública, e 1.500 crianças, e no outro turno ela vai para as nossas escolas de educação científica, dos 10 aos 15 anos, num curso de 3 anos de capacitação científica, onde não existe aula teórica, onde só existem laboratórios, e onde a criança aprende ciência, como eu, fazendo ciência. Onde uma sequência de experimentos foram definidos por 3 anos, em robótica, informática, biologia, física, química, matemática, arte, ciência e arte, história e geografia, ou seja, para que essas crianças possam se situar culturalmente, para que elas possam valorizar a cultura de onde elas vêm. Afinal de contas, a grande maioria delas, é descendente, vocês não sabem, dos índios Tapuia, que foram a única tribo tupi-guarani que verdadeiramente resistiu à colonização portuguesa até o último indivíduo. Quando eles viram que a coisa ficou realmente feia, depois deles dizimarem hordas e hordas de portugueses, a tribo, basicamente, os últimos elementos da tribo cometeram suicídio coletivo. Eles não se renderam até o final. Ou seja, essas crianças têm muito do que se orgulhar. Têm muito do que aprender e se orgulhar da cultura nativa da qual elas emergiram algumas gerações depois, né? Eu vou mostrar para vocês, então, como esse currículo nos permitiu criar as bases de uma escola onde a criança é protagonista do seu próprio processo educacional. Onde ela não é um agente passivo de informação, né? Onde você distribui bits de informação e algumas semanas depois cobra quantos bits ela pode lembrar para se dizer satisfeito. Se foi 70%, puxa, maravilhoso. Se foi 50%, tá ok, passa. Como se isso fosse educação. Isso não é educação. Isso é o que a gente faz com qualquer máquina, né? A gente manda informação para um canal e mede quanto de informação esse canal consegue transmitir, né? E sempre existe uma dissipação, uma perda de informação, né? E a gente define um threshold que é aceitável para a sociedade como sendo que o seu filho está bem educado, porque ele passou o que eu chamo da prova da regurgitação de bits, né? Isso pode satisfazer cada um de nós, né? Olhar para um papel e falar, puxa, 90% dos bits que meu filho ouviu, ele consegue vomitar de volta, né? Mas não significa muito, como eu vou tentar deixar claro para vocês, né? Nesse processo educacional é uma coisa diferente, porque você usa um método científico, o estabelecimento de causa e efeito, relações causa e efeito, ou mais popularmente, coloquialmente, a tal frase de quem mata a cobra tem que mostrar o pau para dizer que matou de verdade, né? Para mostrar a prova, né? Essas crianças, elas se transformam em agentes ativos, protagonistas e cidadãos, porque elas passam a questionar qualquer coisa. Que elas aprendem que tudo é questionável, que qualquer
informação, você tem que checar os axiomas que formaram essa informação, as fontes, porque, como todos nós sabemos, toda informação é manipulada. A questão é o grau, qual é o grau de manipulação que transforma isso em uma não-verdade, né? Tem um threshold aí. Essas crianças aprendem a realizar isso, e eu vou mostrar para vocês como. Esse projeto, então, vislumbra que aquela criança que vocês estão vendo lá no ultrassom, que é a primeira foto do livro do ano da escola, nossa, é a foto do ultrassom, do Zezinho, né? Então, e aí você vai seguindo essa criança até a graduação e a pós-graduação no mesmo lugar, que é o campus do cérebro, que nós estamos construindo na periferia de Natal, que é parte de uma coisa maior, que vocês vão ver daqui a pouco, chamado Cidade do Cérebro, que eu gosto de chamar como a primeira verdadeira ilha do conhecimento do Brasil. Porque você entra nessa ilha no momento da concepção e você pode, se você quiser, passar o resto da sua vida fazendo algo nesse lugar. Porque os mecanismos existem para que isso, ou estão sendo construídos para que isso exista. No próximo, eu mostro para vocês onde a gente começou. Essa aqui é Macaíba, 25 quilômetros da periferia de Natal, na transição da Mata Atlântica com o semiárido. Você encontra espécies de plantas, insetos e coisas que eu nunca vi na minha vida. E eu não sou botânico, não tenho a menor prática científica em botânica, mas a gente começou a conversar com botânicos, começaram a descobrir espécies de novas plantas que ninguém tinha ideia, porque elas são híbridas da Mata Atlântica com, né, o semiárido. E eu gosto também de dizer que, logo que nós chegamos, em 2003, instantaneamente nós estimulamos o capitalismo local. Porque 2 semanas depois que nós assinamos o termo de doação desse terreno, que são 100 hectares, 1 quilômetro por 1 quilômetro, né? Eu estava andando por isso aqui, que é parte da fazenda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a fazenda escola, né? E cheguei aqui na BR, né, que era um lugar meio abandonado na entrada de Macaíba, e encontrei um bar, né? O primeiro bar. Aí eu falei, mas que diabo o cara está pondo bar aqui num lugar onde os caminhões não param, né? Aí eu fui conversar com o dono, né? Estava instalando as coisas, geladeira, pondo, né, tudo, né? Empreendedor, né? Potiguar, né? E eu fui falar, o que o senhor está fazendo aqui nesse final de mundo? Ele falou, não, o senhor não vê televisão? Eu falei, claro, eu vejo televisão, mas eu não sou daqui, então talvez eu tenha algo que eu estou perdendo, né? Ele falou, não, o senhor não viu a notícia lá, há uma semana atrás? O senhor não viu que vai vir um bando de cientistas trabalhar aqui? Eu falei, vi, mas o que tem isso a ver? Ele falou, o senhor não sabe que esse povo bebe pra caramba? Eu falei, tá bom. Eu ouso dizer para vocês que ele está lá até hoje, né? Então alguma coisa tem, né? Mas enfim, opa, obrigado. Aqui então nós tentamos instalar essa estrutura. No coração desse projeto a gente tem um instituto de neurociência de ponta, como qualquer instituto de pesquisa nessa área no mundo. Aí não tem novidade nenhuma. A novidade é que esse instituto é cercado por esse projeto social, né? Onde existe uma interação bidirecional da ciência com a educação. E quando eu terminar aqui, eu vou mostrar para vocês, eu espero, a terceira fase, essas 2 fases estão terminando a implantação com a construção dessa nova escola e de um novo instituto de pesquisa de 45 laboratórios gigantescos dentro do campus do cérebro. Mas a ideia é que agora, a terceira fase, como vocês vão ver, seja a criação de um parque industrial com uma vocação para neurotecnologia. Ou seja, vai ser o primeiro parque do mundo que vai produzir insumos, produtos e processos voltados para uma coisa que nos Estados Unidos a gente começou a chamar recentemente de indústria do cérebro, que são todas as atividades presentes e futuras econômicas que vão estar relacionadas ao nosso novo conhecimento de como o cérebro funciona. E, curiosamente, essa indústria não é somente ligada à medicina, ou à medicina de reabilitação, que é a área onde eu trabalho, mas é ligada, por exemplo, no caso de vocês, à ciência da computação. Porque várias novas ideias estão surgindo, novos algoritmos, até novas máquinas computacionais, até algum tipo de computador que eu vou mostrar a vocês que nós estamos construindo, que é um computador biológico, formado pela comunicação de vários cérebros em tempo real, tá? Tudo isso vai influenciar profundamente a maneira como a gente interage com as nossas máquinas, porque a tecnologia que eu desenvolvo no meu laboratório
vai ser, eu acredito, uma das tecnologias presentes no dia a dia futuro da nossa espécie, que é a atuação com máquinas através do pensamento. Este barato de teclar, né, de usar fone de ouvido, essas interfaces de baixa transmissão de informação que nós temos que usar para comunicar com os nossos laptops, computadores, vão desaparecer. Nós vamos interagir com as nossas máquinas pelo pensamento. Inclusive, a empresa de vocês nos Estados Unidos já tem uma divisão no Google X, trabalhando com a potencial implantação de interface cérebro-máquinas para os telefones, os laptops, ou seja lá o que for. Já existem aplicativos usando EEG para controlar certos aspectos do sistema operacional de telefones e de laptops. É tudo muito incipiente, é tudo muito novo, mas está vindo. Tá? E essa é a ideia de ter o primeiro parque neurotecnológico do mundo aqui em Macaíba. Para isso, nós começamos a construir, se eu puder, por favor. Esse instituto foi a primeira unidade, antes da construção do prédio novo, que ia demorar. Nós reformamos esse prédio na periferia de Natal e começamos a construir também, lá do lado de Macaíba, o nosso Centro de Neurociências de Primatas, onde nós começamos a estudar uma série de novas terapias para doenças neurológicas, né, em laboratórios, por favor, o próximo, que ninguém acreditou que se podia construir na periferia de Natal. Né? Laboratórios de neurobiologia molecular, próximo, por favor, neurobiologia também molecular, pode ir. E essa é uma história peculiar. Nós construímos vários laboratórios, né, para que a gente pudesse fazer a mesma coisa que eu faço na Duke, que os neurocientistas de Macaíba pudessem fazer aqui. 3 anos nesse projeto, há 1 ano e meio atrás, eu estava no Instituto Politécnico de Lausanne, onde eu fiz o meu pós-doutorado, meu sabbatical, 4 anos atrás. Passei 1 ano e meio comendo chocolate na Suíça, que não é nada mal, né? E estava com o presidente desse instituto, que foi uma pessoa que conheceu desde o princípio esse projeto de implantação, é um neurocientista, o Patrick Abicher, né? E eu estava sentado com ele quando ele recebeu a informação que ele ia ganhar um outro supercomputador. Ele tinha esse Blue Gene L instalado na escola, né, um computador que uma capacidade de mais ou menos 25 teraflops instalado, mas ele conseguiu, naquele dia, ele tinha conseguido permissão do ministro da Ciência e Tecnologia para ganhar o IBM Q, que vai sair esse ano aqui, que entra, novo, maravilhoso, só que ele, no mesmo dia que ele recebeu a boa notícia, ele recebeu uma má notícia. Por causa da política interna suíça, ele não podia manter 2 supercomputadores no mesmo lugar. Né? É contra a lei deles terem uma universidade com um domínio tão grande. Né? E eu estava tomando chá com ele à tarde lá na sala dele e falou, pô, Miguel, eu estou com um problemão. Eu falei, Patrick, eu sou seu amigo há muitos anos, eu tenho a solução para você. E ele virou para mim, não sabendo de onde eu nasci, né, que foi aqui na Bela Vista, aqui perto. Ele falou, mas qual é a solução? São 8 toneladas de equipamento, o troço custa 20 milhões de dólares, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, você dá para mim. Ele falou, Miguel, como é que eu vou dar para você uma máquina de 20 milhões? Fácil, você assina um termo de doação, manda ela para Natal. Ele, suíço, né? Não habituado com um absurdo desses, né? Parou com a xícara de chá no meio do caminho e falou, eu preciso falar com o ministro da Ciência e Tecnologia da Suécia. Né? Falei, não, você pode falar para ele, se ele fizer essa doação, as relações Brasil-Suíça vão ser aumentadas numa proporção inacreditável e que se realmente ele fizer isso, eu levo ele no jogo de futebol em São Paulo para ele ver o que futebol é, né, de verdade, porque na Suíça ele tem uma certa deprivação, né, do que é isso. Né? Pois bem, foi lá, ligou para o ministro da Suíça, voltou para mim e falou, olha, ele topa com uma condição. São 8 toneladas, vai custar 150 mil dólares para mandar isso para o Brasil. Como é que a gente faz? Aí eu virei para ele e falei, Patrick, você está me dando um presente e você quer que eu pague o transporte? Como é que eu vou contar essa história? Né? As pessoas vão achar que na Suíça vocês discutem por peanuts. Né? Ele voltou para o ministro da Suíça. O ministro da Suíça encontrou um amigo suíço que pagou o transporte. Então, se vocês forem lá no nosso instituto, que eu acabei de mostrar a imagem, nós estamos construindo um novo prédio, porque precisa de um novo prédio para esse barato.
está lá em Macaíba, né? E tem um invoice no caixote, são 8 toneladas, tem um invoice da Lufthansa, que provavelmente é o único invoice que a Lufthansa jamais fez ou fará, Genebra, Macaíba. Né? Não existe. Bom, mas como nós somos palmeirenses, né, brasileiros e tal, não dá para ficar atrás da Suíça, né? Porque a Suíça vai ter um computador de 400 teraflops e nós vamos ficar com um de 25.6. Pois bem, além dessas loucuras, então, esse instituto, como eu disse a vocês, começou baseado nessas ações, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, tá? Para falar um pouco no final de ciência. Por favor. Essa é a nossa clínica, o nosso Centro de Saúde Anita Garibaldi, construído numa parceria com o Ministério da Saúde, onde a gente faz 12 mil atendimentos anuais e espera-se, agora, ontem nós tivemos talvez a melhor notícia do ano, que nós possamos ampliar esses atendimentos para 25 mil atendimentos para o ano que vem, encampando não só Macaíba, que é uma das 12 cidades da periferia da Grande Natal, mas todas as cidades dessa região metropolitana. Ou seja, nós vamos levar o programa de pré-natal, através do programa Cegonha, criado pelo Ministério da Saúde agora, para toda a periferia de Natal e ver se a gente consegue fazer o que nós fizemos em Macaíba em toda a região metropolitana. Dentro dessa clínica nós temos todo o atendimento, médicos, equipamento, é tudo como se vocês fossem no melhor hospital privado de São Paulo. Tá? Por R$35, ninguém paga, é tudo de graça, mas esse é o custo da nossa consulta. Nós temos no próximo slide a ultrassonografia mais moderna disponível. Com isso nós fazemos não só o pré-natal, mas como um programa de saúde da mulher, a prevenção do câncer da mulher completo, né? Todos os cânceres que no Nordeste realmente têm um índice de mortalidade também pornográfico, 10 vezes maior do que na cidade de São Paulo. Tá? O nosso diretor clínico atendendo, e aqui eu tenho para vocês a distribuição, acho que é no próximo slide, dos atendimentos desse ano até setembro, sem contar, evidentemente, o último trimestre, quase 10 mil atendimentos, nas áreas de atuação, pré-natal, medicina fetal, pediatria, neurologia infantil, ultrassonografia. A demanda de ultrassonografia, como vocês veem, é tremenda por causa do câncer, prevenção do câncer materno da mulher. E tem um item que vai entrar no último trimestre, que é o nosso novo ambulatório de HIV, tanto para mães como para crianças, porque ali, quando você tentava fazer um exame de HIV, as mães levavam 8 a 12 semanas para receber o exame no meio da gravidez, ou seja, já foi, né? Com a instalação do nosso ambulatório, o ELISA, que é o teste que é feito, sai em 24 horas. Então nós vamos poder fazer agora, de graça, dentro das nossas próprias instalações, esse teste. Pois bem, essa é a nossa primeira escola, criada em Natal para 600 crianças. A segunda escola para 400 crianças, esse foi o nosso período piloto, começado em janeiro de 2007 até agora, 4 anos. E essa foi a prova dos nossos estudantes. Todos tiraram 10, como vocês podem ver, porque o objetivo é, como eu falei a vocês, atingir a felicidade dessas crianças. E o método que usa tudo o que a gente conhece, né, no dia a dia, ele tem um grande parâmetro dos professores. O que é exigido dos professores nessa escola? Professores foram selecionados do Brasil inteiro e passaram um ano num programa de formação de professores antes de terem contato com as crianças, né, pela formação da nossa diretora, professora Dora Montenegro, que era aqui de São Paulo, 72 anos. Eu convidei a Dora em 2004, ela largou cachorro, carro, filho, neto, bisneto, o marido ela levou, mas aos 72 anos, para dirigir esse programa educacional e revolucionou a periferia de Natal, porque ela usou um parâmetro, amor incondicional. Os nossos alunos recebem amor incondicional. Isso é essencial em qualquer projeto de troca de informação. Sem isso, você não ensina ninguém. E ninguém aprende. Porque eles perceberam, os nossos alunos, que eles são nossos parceiros. Eles são protagonistas e eles são shareholders dessa escola. Uma parte dessa escola é deles. Essa é uma das poucas escolas no Brasil. Se vocês chegarem uma hora antes da escola abrir, às 6 da manhã, a criançada está sentada na calçada esperando a escola abrir. E para tirar eles, você tem que chamar as Forças Armadas, nas 5h30, para eles irem embora para casa. Porque, como uma dessas crianças falou com uma visita do presidente da República, que foi vê-las, porque não acreditava, né? Ninguém acreditava que era possível isso, foi visitá-las,
quando o presidente recebeu a camisa, essa camisa azul que as crianças criaram, porque elas participam de todas as decisões, inclusive a criação do logo da escola, elas que fizeram, a criança que ganhou o torneio para fazer a menina, foram dois, né? Mas a menina que fez parte da dupla que ganhou, que é um menino do Rio Grande do Norte, potiguar, com bermuda, chinelo, né? Uma camisa azul, andando pelo mundo, né? Andando pelo mundo, desconhecendo o mundo. Quando ela entregou para o presidente a camiseta, o presidente todo emocionado virou para ele e perguntou: e o que você acha dessa escola? E a menina falou: mas que escola? Ele falou: essa, ué? Né? Ele falou: não, mas isso aqui não é escola, escola é que eu vou de manhã, isso aqui é um parque de diversões. Esse é o maior elogio que a nossa escola jamais recebeu, porque esse era o objetivo, era transformar aquilo num ambiente onde a criança aprende se divertindo, porque aprender é divertido, porque aprender é um prazer inominável, inigualável, né? E elas conseguem fazer isso porque nós montamos para elas os melhores laboratórios de educação científica que eu conheço no Brasil. Então nós pegamos crianças de 10 anos, me disseram em vários lugares, inclusive aqui na USP, que eu não ia conseguir ensinar robótica para uma criança de 10 anos. Balela. Construímos um laboratório de robótica para essas crianças e hoje essas crianças têm, antes do ensino médio, conceitos de robótica, de teoria de controle, de programação, que eu aprendi na universidade. O que os meus colegas que fizeram a Poli aprenderam no primeiro ano da graduação da Poli. Nós conseguimos fazer essas crianças aprenderem a mexer em circuitos, em placas, programar e fazer com que as noções, né, básicas de feedback, de controle, sejam demonstradas praticamente. Nenhuma criança aqui aprende o Teorema de Pitágoras na lousa. Elas derivam o Teorema de Pitágoras. Elas não sabem o que é cateto e hipotenusa. Elas derivam a relação 3, 4, 5 do Teorema de Pitágoras construindo triângulos e fazendo triângulos que são múltiplos dessa relação básica, para aí elas entenderem que a relação é mantida, né? O bendito quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Dona hipotenusa, que eu não conseguia entender o que era quando eu era criança, porque eu não sabia, eu não tinha vindo o nome hipotenusa, né? Não vi em lugar nenhum, né? Então aqui nós temos laboratórios, de informática, física, química, biologia, por favor, oficina de ciência e tecnologia, porque eles constroem com as próprias mãos todos os artefatos que eles usam para fazer os próprios experimentos, né? Ou seja, nada cai da prateleira, né? Eles têm que realmente aprender como é que você faz tudo isso. Por favor, o próximo. Oficina de robótica, oficina de química, biologia, o próximo. Física, onde aqui nós vamos construir um observatório, um planetário infanto-juvenil no campus do cérebro, porque nós compramos 2 grandes telescópios para essas crianças e a astronomia se transformou numa das coisas mais explosivas dessa escola, porque eles começaram a observar a dinâmica dos planetas e começaram a entender a lei de Kepler experimentalmente, medindo a órbita das luas de Júpiter e plotando isso no computador e vendo que aproximava uma elipse e não um círculo. Tá? Absolutamente com a mão na massa. Né? E eles criaram e montaram, porque a gente comprou as peças, mas não o equipamento pronto, uma rádio dentro da escola que se chamou, ou se chama, Rádio Big Bang, transmitindo em ondas curtas, médias e longas para todo o universo. E eles programam a rádio, eles criam os shows da rádio, e é uma competição imensa para se transformar em apresentador ou redator do programa da rádio, né? Que eu retransmito pelo meu Twitter, né? Então, o universo, e a coisa mais bonita dessa ligação com o universo, foi que nas nossas semanas de ciência, que são 6 a mais do que a única semana de ciência oficial do Brasil, que é em outubro, né? Essas crianças agora trazem os pais, os avós, o cachorro, a bisavó, para entender uma visão cosmológica que nunca passou pela cabeça da casa onde eles moram. Então, essas crianças estão se transformando, elas em agentes de transformação social, porque elas trazem a mãe e o pai e começam a contar a história do Big Bang. E começam a contar que toda a matéria que existe hoje, aqui no planeta e no universo, foi criada 15 bilhões de anos atrás numa explosão, não há 6 mil anos atrás, quanto uma outra fonte literária aparentemente apregou, né? Certo? Só isso é uma revolução. Só isso é uma revolução. Porque as crianças começaram a serem
os porta-vozes de uma nova realidade para aquele lugar. Bom, a oficina de história que eu contei para vocês, ciência e arte, que a arte é muito importante, porque ciência é arte, né? A gente não fala isso, mas a realização de projetos científicos bons, né, coisas de alto nível, é uma expressão artística do cérebro humano. Então a arte é uma coisa muito importante na divulgação dos conceitos científicos, né? Informática, eu já falei para vocês. Pois bem, essa aqui é a primeira avaliação da primeira turma que fez os 3 anos. Eles rodam por todas as oficinas e no último ano eles escolhem 2 oficinas, né, no primeiro semestre e no segundo, para ficarem o tempo todo. É no período, como eu falei, contraturno da escola. E aqui nós convidamos 130, uma amostra aleatória da primeira turma que graduou, 130 alunos dessa amostra. E como vocês sabem, um dos maiores problemas no Brasil, do ponto de vista educacional, como a escola é muito chata, e como existem pressões econômicas para que essas crianças voltem, ou logo depois do ensino fundamental, se insiram no mercado de trabalho para sobreviver, né? A evasão do ensino fundamental para o ensino médio, média nacional, é 50 e poucos %. Ou seja, nós temos 15 milhões de crianças no ensino fundamental 2, e quando nós chegamos no ensino médio, nós temos 7 milhões de crianças. E aí nós temos uma segunda evasão gigantesca na universidade. Eu acho que 18% das crianças brasileiras que poderiam ir para a universidade vão para a universidade, contra 80 e poucos % na Noruega. Tá? Dá para ver por que a Noruega está lá no topo uma das razões, né? Pois bem, quando nós fomos avaliar essas crianças, a história dessas crianças depois de saírem do nosso curso, que é o Fundamental 2, né, termina no Fundamental 2, 85% dessas crianças estão no ensino médio, 4% delas já se graduou no ensino médio, e nós temos crianças agora que estão entrando pela primeira vez na história dessa vizinhança, Felipe Camarão, Cidade Esperança, que é o bairro onde nós estamos, que é a zona oeste de Natal, é o lugar mais perigoso da cidade, né, por várias razões. Pela primeira vez na história desse bairro, as crianças estão entrando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte ou no Instituto Federal de Tecnologia, que é um dos melhores do Brasil, que era reduto da classe média alta, porque era a única que podia pagar para ir para o cursinho. Então, a nossa evasão é menos de 2%. Ou seja, se você oferece a oportunidade para que essas crianças vejam que educação ela é algo, é um passaporte não só para o futuro, mas um passaporte para a felicidade individual e coletiva, você vai de 53% de evasão para 2% de evasão. Mais do que isso, se eu puder... Nós começamos a criar um problema sério na vizinhança, porque as nossas crianças começaram a ser problema na escola. Problema positivo, né? Porque elas começaram a desafiar as professoras e a fazer perguntas que professor nenhum conseguia responder, né? O que nós fizemos para resolver esse drama? Nós trouxemos os professores da rede pública para serem crianças de novo também, para fazer experimentos e aprenderem os conceitos que nunca ninguém lhes ensinou, né? Eles foram colocados como professores de ciência sem 90% deles nunca ter lido um livro de ciência, nada, né? Nem as aventuras de Tintim, certo? Então, essa trazida dos professores e o treinamento contínuo de professores nesse ambiente resolveu a tensão que começou a ser criada. E mais importante do que isso, se eu puder mostrar aqui, desse primeiro pool de crianças que eu mostrei para vocês, a estatística, 22 dessas crianças, sem ninguém falar nada ou forçar a barra, demonstraram interesse medonho de começar a participar dos laboratórios do Instituto de Pesquisa, antes do ensino médio, antes de ir para o ensino médio. Pois bem, eu tomei chá com o presidente do CNPq algumas vezes, demorou mais do que o presidente do Instituto da Suíça, mas nós conseguimos 22 bolsas de jovens cientistas para que essas crianças começassem a trabalhar como aprendizes de cientista dentro do nosso laboratório, né? E essas crianças começaram a receber um salário que é a maior fonte de renda da casa onde eles moram. Ou seja, a ciência deixou de ser um troço abstrato, feito num lugar que eu não tenho acesso. A ciência começou a pôr comida na mesa dessas famílias, passou a ser uma coisa real, passou a ser um troço tangível, né? E só trouxe um exemplo para vocês. 4 dessas crianças disseram para nós que elas não queriam fazer neurociência, que é o tópico, né? Mas elas queriam trabalhar com biologia vegetal.
E o problema que elas queriam resolver era medir o conteúdo de óleo em sementes do semiárido para ver o que era, quais delas poderiam ser potenciais fontes para biodiesel na região do Rio Grande do Norte. E nós encontramos um amigo que planta certas sementes e forneceu amostras dessas sementes para que eles pudessem usar essa ressonância nuclear magnética de bancada, que só tem duas no Brasil, uma em Macaíba e uma na Embrapa, né, para colocar as sementes e medir o conteúdo de óleo dessas sementes. E à medida que eles fizeram, uma amostra veio para nós e uma amostra foi para a Embrapa. Quando as duas amostras voltaram, o resultado é estatisticamente indistinguível. As duas medidas são idênticas. Ou seja, essa criançada começou a ser proficiente em medir conteúdo oleico em sementes e agora eles estão pensando em criar uma startup de certificação de óleo vegetal de sementes do semiárido nordestino. Um tem 14, um tem 15 e dois tem 16. Nenhum tem graduação. Aí vocês me perguntam, tem inovação no Brasil? Tem. Mas tem que dar ressonância nuclear magnética para os caras brincarem, né? Ou o equivalente, né? Tem que pôr a criançada com algum canal de expressão dessa criatividade. Pois bem, tudo isso para dizer para vocês que nós completamos esse projeto piloto. Essa é a nossa escola. Está sendo terminada em junho desse ano que entra. São 3.000 crianças. O primeiro pavilhão é de 0 a 4. O segundo no meio é do ensino fundamental. E o terceiro é o ensino médio. São 14.000 metros quadrados. É a maior escola do Nordeste. Vai ser quando ela estiver pronta, né? Tempo integral, como eu disse, desde o nascimento até o final do ensino médio. Junho. O próximo slide é do lado dessa escola, está sendo terminado também o novo Instituto de Neurociências, são 12, é menor que a escola, 12.000 metros quadrados, 45 laboratórios de ponta, e nós já temos a concordância de 71 dos maiores neurocientistas do mundo, todas as partes do planeta, que vão passar temporada junto com a nossa equipe fixa, né? Não só participando dos projetos de pesquisa, mas quando eu falo com todos os meus amigos do mundo inteiro, eles querem passar metade do tempo no Instituto de Pesquisa fazendo o que eles fazem e a outra metade na escola. Porque eles estão fissurados com a ideia de poderem dialogar com crianças de todas as idades sobre o cérebro, né? Pois bem, essa é a ilha do conhecimento de Macaíba como planejada e como ela está se configurando. O campus do cérebro, que eu acabei de falar com vocês, eu falei daquele instituto lá em cima, tem 2 novos institutos para serem anunciados nas próximas semanas. O de baixo ali, IEA-ASD, é o Instituto de Estudos Avançados Alberto Santos Dumont, que vai ser a casa do supercomputador, né, do 7º, se tudo der certo, maior do planeta. E embaixo vocês veem o NIT, né, que foi criado para competir com um primo mais pobre chamado MIT, né? O NIT, que é o Northeast Institute of Technology, Instituto de Tecnologia do Nordeste, tá? Porque a gente é criativo, né? Ele vai ter como missão incentivar um outro tipo de ensino de tecnologia, outro tipo de desenvolvimento de tecnologias. Nós vamos começar, eu já vou mostrar para vocês se eu tiver um tempinho para falar de ciência, 5 minutos eu acho que eu consigo. Projetos de tecnologia assistiva em neurotecnologia, né? E outras coisas que a gente espera emerjam desse casamento multidisciplinar da engenharia, ciência da computação, matemática, medicina, e vai servir como outra pilastra de ancoramento da cidade do cérebro, que vai ser o nosso parque neurotecnológico, tá? Curiosamente, 10 quilômetros do terreno da cidade do cérebro, está sendo construído o maior aeroporto de carga do Brasil, que vai ser um dos maiores da América Latina, se não o maior, que é o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, tá? Que vai ser o escoadouro de produtos de alto valor agregado da economia brasileira para a América, para a Europa, porque a distância é menor, né? E o custo de transporte é menor. Pois bem, do lado desse aeroporto foi criada uma zona de processamento e exportação à la Zona Franca de Manaus. E não existia projeto do que fazer lá dentro. Como tudo no Brasil, foi criado antes de saber o que ia se fazer. E nós estamos tomando chá com o pessoal de lá para sugerir que o tema central dessa zona de processamento seja o cérebro, a indústria do cérebro, tá? Bom, e o que é? Se vocês tiverem mais paciência e tempo,
eu mostro para vocês o que é que a gente vai fazer nesse parque e nesse NIT mais Centro de Neurociência e mais estudos avançados. Eu não sei se dá para apagar a luz aqui, não sei se é possível. Tem como não? Esse aqui eu tenho que pilotar porque vai ser difícil aqui. Dá licença. Não, eu posso usar esse aqui. Oi. Claro, sem dúvida. Não tem problema. Todo mundo já ouviu falar, ou já mencionou, já citou um brainstorm, né? Aqui deve ser muito comum alguém falar, vamos fazer um brainstorm, né? Mas é uma típica palavra que a gente usa sem nunca saber de onde ela vem, né? E o que ela significa e qual imagem está associada com isso, né? Pois bem, eu apresento para vocês uma legítima brainstorm, né? Essa foi a primeira vez que uma brainstorm de verdade foi registrada. Você tem, o que eu quero dizer, o brainstorm nada mais é do que um pensamento, porque o cérebro funciona com eletricidade, tá? Então, tudo que nós fazemos, imaginamos, pensamos, agimos, lembramos, tudo se reduz ao que está aqui. Só que, evidentemente, no eixo Y aqui, eu tenho 100 células, a primeira vez que 100 células foram registradas simultaneamente no cérebro de um macaco, disparando eletricidade e gerando um pensamento. E vocês têm no eixo X 10 segundos. Então, essa é uma pequena amostra de um circuito neural que tem milhões de neurônios e que nós, evidentemente, até essa época, hoje nós conseguimos amostrar próximo de 1000 células simultaneamente, com os sensores que a gente criou. Mas eu vou mostrar para vocês o som de uma tempestade cerebral. Se você pegar essas células e mandar para um alto-falante a eletricidade delas, eu não sei se tem som aqui. É o primeiro aqui. Desculpe. Esse aqui que está no meio. Perfeito. Eu queria só mostrar para vocês, então, como é que um cérebro, ou pelo menos 100 células de um cérebro, soa quando um macaco está pensando em realizar um movimento da mão. Opa! Será que está ligado? Eu acho que não. Tá. Tem algum controle de volume em algum lugar? Não, esse aqui. Aqui já está no máximo. Tudo bem. O meu filho define isso aqui como fazendo pipoca e ouvindo uma rádio AM mal sintonizada, né? Mas esse é o som de um pensamento, de um macaco que está tentando mexer a mão em direção a um alvo no espaço, tá? É o som dessa imagem aqui, tá? E nós registramos isso continuamente. Mas além de registrar... O que nós descobrimos é que é possível usar os mesmos sensores para conectar um cérebro, seja ele de qualquer espécie, nós vamos nos restringir a um primata por esse momento, e decodificar essa tempestade que vocês acabaram de ouvir em tempo real e ler qual é a informação motora que está sendo produzida pelo cérebro, porque o cérebro, antes que eu consiga realizar qualquer movimento, meio segundo antes, o cérebro gera um programa motor que se espalha pelo cérebro, pela medula espinhal, chega nos músculos e eu mexo. Ou seja, o cérebro prevê o futuro. Ele cria um programa para ação futura. Nós descobrimos que com esses sensores, nesse meio segundo de tempo, nós podemos ler esses sinais, decodificar a intenção motora que o cérebro está gerando, em tempo real, transformar em linguagem digital e remeter isso para um braço, uma perna, um corpo artificial, de tal maneira que essa máquina realize o desejo motor gerado por essa tempestade cerebral. E como nós conseguimos mandar mensagens desse braço ou corpo de volta para o cérebro consegue intuir que ele não mais precisa do próprio corpo para realizar os movimentos que ele deseja realizar. Ele pode instruir uma máquina a realizar esse trabalho motor, sem o gasto da energia necessária para o corpo se mexer. Como eu gosto de dizer fora do Brasil, é o sonho mais precioso dos brasileiros, né? Que é conseguir fazer algo sem se mexer, só pensando, né? Pois bem, eu vou mostrar rapidamente para vocês o porquê essa descoberta de uma interface cérebro-máquina é relevante e por que ela vai ser a base, eu espero, da indústria do cérebro, da futura indústria do cérebro. Se vocês virem a primeira demonstração que nós fizemos, nós pegamos macacos que começaram a aprender como nós, e eles adoram como nós, a jogar um videogame, usando um joystick, tá? Eles têm a mesma obsessão, compulsão que nós temos por ganhar, com uma diferença.
eles querem ganhar, porque cada vez que eles acertam um baratinho do joystick, eles ganham uma gota de suco de laranja, né? E qualquer primata faz o que você quiser por uma gota de suco de laranja, tá? Então, esse cara começa a jogar o joystick, controlando um cursor na tela, e ele tem que posicionar esse cursor dentro de um alvo que aparece aleatoriamente na tela. E ele faz isso durante 2 horas por dia, 1.200 tentativas por dia, 360 ml de suco de laranja, né? E enquanto ele está fazendo isso, nós estamos lendo o cérebro dele e mandando aquela tempestade que vocês ouviram para computadores que estão tentando extrair o código motor e transformar esse código numa linguagem que um artefato robótico, como um braço robótico, pode entender, de tal maneira que esse braço aprenda a realizar os movimentos necessários sob o comando do cérebro de primata para ganhar o jogo. Bom, esse barato dura 1 mês, né, todo dia treinando, e depois de 1 mês a gente faz um pequeno truque com o macaco. A gente remove o joystick, ou seja, ele não tem mais acesso com o corpo dele ao cursor do computador. A gente liga essa interface. Então, daqui para frente, sem falar nada com ele, porque é meio difícil comunicar com o macaco rezo, né? Sem falar nada para ele tem que intuir que para ganhar o jogo daqui para frente, ele só pode relaxar o corpo, porque o corpo não tem mais acesso ao computador, imaginar que movimento ele precisa fazer para achar com aquele cursor o alvo, e rezar, né, se isso existe, para que o braço robótico execute aquela trajetória imaginada, porque é o braço robótico agora que controla o cursor que vai trazer a recompensa para esse macaco. E o que eu vou mostrar para vocês é a primeira noite em que isso funcionou, lá na Duke, no nosso laboratório. Vocês veem aqui a minha cara, a Aurora, jogando o jogo, como boa primata que ela é, tentando trapacear, como vocês podem ver, antes do alvo aparecer, ela tenta adivinhar onde a trajetória vai estar, né? Ou seja, essa história de trapaça vem há muito tempo, né? 25 milhões de anos de evolução não resolveram o problema, né? E quando ela acerta o alvo, ela ganha uma gota de suco de laranja na boca e continua jogando, né? Ela consegue atingir 98, 99% de acurácia na realização dessa tarefa com o joystick, tá? Bom, quando a gente vê que ela está fazendo isso tão bem, a gente, nesse dia, removeu o joystick, tá? E, basicamente, fez com que a Aurora jogasse o jogo só pensando. Vocês veem que até a trapaça continua lá, né? Mas as trajetórias que ela está imaginando estão sendo traduzidas em tempo real para um braço robótico que está, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, está no outro clipe, que está controlando o movimento desse cursor e está achando essa trajetória ótima para atingir o alvo, tá? Essa foi a primeira noite que funcionou, é a primeira vez que um cérebro de primata foi libertado dos limites físicos do corpo. Primeira vez que um cérebro atuou no mundo real sem a necessidade do corpo agir motoramente, né? Porque os músculos estão totalmente relaxados. Isso ocorreu... Isso ocorreu porque, para todos os propósitos, depois desse mês, a Aurora, o cérebro da Aurora assimilou esse braço robótico como sendo parte do corpo da Aurora. Porque 1 mês depois, a Aurora percebeu que ela podia jogar o jogo só imaginando e usar os braços biológicos dela para fazer outras coisas ao mesmo tempo. Ou seja, ela não perdeu a função dos braços. Ela podia coçar as costas, pegar outro pedaço de fruta, arranhar um de nós que estava passando perto dela. Ou seja, qualquer coisa que ela precisasse fazer com o braço biológico não era impedido pelo uso da mente dela para continuar jogando o jogo, tá? Bom, logo em seguida a esse experimento, a pergunta que surgiu era qual é o limite dessa libertação do cérebro da ação local do corpo. Até onde a gente pode imaginar levar essa tecnologia? Bom, eu, na época, conheci alguém que ficou um grande amigo meu, Gordon Cheng, que é um roboticista australiano de origem chinesa, que estava em Kyoto, na época, construindo este barato aqui chamado CB1,
que ainda é hoje o robô humanoide mais sofisticado que existe no mundo. Tá? Só que o Gordon, como bom roboticista, construiu toda a parte mecânica, hidráulica, o corpo inteiro, as articulações, e faltava uma coisa para esse barato funcionar, que era um cérebro. Né? Matematicamente é difícil construir um cérebro. Né? Mesmo porque eu tenho más notícias para vocês, o cérebro humano é não computável. Não dá para reduzir a inteligência humana a um algoritmo de uma máquina de Turing. Não tem como você escrever um programinha lá e reproduzir a inteligência futebolística do Ademir da Guia. É impossível. Né? Mas a segunda melhor solução era emprestar um cérebro. E foi isso exatamente que nós fizemos. Nós pusemos um macaco para andar na costa leste americana, numa esteira, como a gente anda na nossa esteira hidráulica, e a atividade elétrica desse cérebro, que codificava os movimentos das pernas do macaco, começou a ser transmitida para Kyoto em tempo real, com uma linha de internet criada pelo Gordon, né? De tal maneira que os sinais pudessem chegar em Kyoto, fazer esse robô andar sob o controle da mente do macaco na Juke, e imagens de vídeo que descrevem os movimentos das pernas do robô pudessem ser transmitidas de volta para os Estados Unidos, de tal maneira que o macaco pudesse olhar e na frente dele, numa sala como essa escura, ele só visse as pernas do robô andando no Japão. Porque a cada passo correto do robô, o macaco recebia uma recompensa, um pedacinho de fruta. Tá? Curiosamente, esse trajeto Duke levou 20 milissegundos menos do que o trajeto que a atividade elétrica do cérebro do macaco leva para chegar na perna do macaco. Então, o pé do CB-1 pisava no chão, no Japão, um pouquinho mais rápido do que o pé do macaco na Duke. Tá? E o que vocês então veem aqui é um dos experimentos onde o CB-1 realizou o sonho de todo primata masculino, andar sob o controle de um cérebro feminino. Né? Todo o movimento dos membros inferiores do CB-1 estão sendo codificados pelo cérebro da Aidoia nos Estados Unidos. E a Aidoia vê os movimentos da perna e o momento em que o pé toca no chão. Né? Bom, essa demonstração permitiu a gente postular ou dar suporte à teoria que nós tínhamos publicados 8 anos antes, de que se você tiver um paciente com uma lesão medular, medula espinal, que basicamente interrompe o fluxo de sinais corticais, motores, que estão indo para os músculos para fazer a gente andar, que teoricamente seria possível criar um bypass robótico computacional, onde os sinais, as intenções motoras produzidas pelo cérebro pudessem ser transferidas para um microchip, extraídos os comandos motores e transmitidos para uma veste robótica de corpo inteiro, chamado exoesqueleto, que permitiriam que um corpo paralisado voltasse a caminhar sob o controle da mente do paciente que perdeu a capacidade de usar o próprio corpo pela lesão medular. Tá? Isso passou a se chamar uma neuroprótese cortical de corpo inteiro. Que, na realidade, esse corpo passaria a ser, esse exoesqueleto robótico passaria a ser o novo corpo desse paciente, controlado pelo próprio cérebro. Há mais ou menos um ano atrás, nós formamos esse consórcio internacional chamado Projeto Walk Again, ou Andar de Novo, com o Gordon, que mudou para Munique, os colegas de Lausanne, que deram o supercomputador para a gente, né? O laboratório da Duke, o nosso instituto em Natal, e começamos a propor a ideia, e propusemos a ideia de construir, aliás, o Gordon já está construindo, esse exoesqueleto de corpo inteiro, que já nasceu com as cores corretas, como vocês podem ver, né? Que vai nos permitir, eu espero, fazer alguém retomar a capacidade de se deambular conscientemente e voluntariamente através de um novo corpo. Na realidade, nós estamos propondo, e a qualquer momento eu estou esperando a confirmação de que isso seja aceito, realizar a primeira demonstração dessa veste robótica na abertura da Copa do Mundo em 2014 aqui em Brasil, no dia 12 de junho, às 5 horas da tarde,
a ideia seria que a seleção brasileira fosse capitaneada por um menino e uma menina brasileiros, que até então eram ou quadriplégicos ou paraplégicos, que eles entrassem em campo com a seleção brasileira andando sob o controle da mente deles, vestindo uma veste robótica, se caminhassem como capitães da seleção brasileira ao centro do gramado e dessem o chute inaugural da Copa do Mundo, para mostrar que no país do futebol, né, a abertura da Copa do Mundo vai ser um gol da ciência brasileira para todo mundo. Né? É impossível? Quase. É factível? Totalmente. Dá tempo? Dá tempo. Né? Mas precisa ser feito. Né? Precisa se matar a cobra e mostrar o exoesqueleto andando. Eu acho que nós vamos conseguir. Então isso era para mostrar a vocês. Essa é a entrada do nosso campus. Né? Essa é a visão de um artista brasileiro sobre como seria um 14 bis arquitetônico do século XXI. Né? A nossa ideia é que todas as crianças que passem por esse pórtico da entrada do campus do cérebro no futuro, lembrem primeiro que foi um brasileiro que teve um sonho impossível de voar e voou. Né? E que elas possam olhar para esse pórtico e imaginar que elas também podem ter o seu sonho, seja ele qual for, impossível, e viver a vida inteira em busca da realização. Porque mesmo que elas não cheguem lá, mesmo que elas não atinjam um objetivo final, o que interessa é a viagem, é a busca. Essa preenche uma vida inteira. Né? Além do que, o último slide eu acho que é esse, a ideia que a gente acha que inspirará essas crianças é que no futuro, nesse campus do cérebro, os futuros voos impossíveis, os futuros Santos Dumonts brasileiros, não se realizem mais nos céus de Paris, para deleite dos parisienses, né? Que eles se realizem aqui no Brasil, sobre a luz do Cruzeiro do Sul tropical. Muito obrigado.